Olá, sejam bem-vindos ao programa Batista Família. Essa é uma série de aulas temáticas falando sobre a tecnologia e os efeitos do que tem acontecido conosco, com as nossas crianças, com as nossas famílias, com os efeitos do uso indiscriminado, talvez, ou excessivo das tecnologias. E hoje estou aqui conversando com o professor Luciano Sattler. O Luciano Sattler é um PhD em administração pela FEA da USP, é membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, responsável pela educação digital, cursos técnicos e inteligência artificial na Rede Batista de Educação. Também estou com o professor Jean Silveira, que é diretor administrativo e financeiro da Rede Batista de Educação, dirigiu o Colégio Batista Mineiro em Uberlândia por 12 anos, tem MBA em gestão, é psicopedagogo e também atuou como professor universitário. Eu sou a Érica Delamarque, sou professora, coordenadora pedagógica do Colégio Batista Mineiro aqui em Belo Horizonte, na unidade Floresta. Também sou formada em psicologia. Estamos aqui hoje para conversar sobre a tecnologia. E a gente está falando muito aqui sobre os impactos. O que está acontecendo? Existe uma lei que foi trazida para nós agora no dia 13 de janeiro, implantada em todas as escolas, que tem trazido para a gente também reflexões sobre o uso e sobre o não uso. Não existe como não ter mais uso, né, professor? É um caminho sem volta. Porém, a gente está falando também agora sobre o nosso tema da aula de hoje. Uma geração sem história é uma geração ansiosa. E a gente sabe que temos que sempre nos recorrer ao que já aconteceu para que a gente possa ter parâmetros para viver daqui para frente sem cometer os mesmos erros ou até mesmo buscar cometer os mesmos acertos, né? Professor, me conta um pouquinho mais sobre esse tema, sobre o tema também, a gente fala sobre esse livro aqui, que é a Geração Ansiosa. O professor Luciano vai falar um pouco mais sobre ele, mas tem trazido muitas super atual, 2024, que esse livro foi lançado. Conta pra gente aí, o que é essa geração sem história? Pois é, a gente estava em outro episódio falando sobre a questão do impacto da tecnologia na consciência, né, das crianças e adolescentes. E agora, como vocês sabem, nós estamos aqui dentro do programa Batista Família tentando trazer para as famílias que tenham ferramentas para lidar com esse novo tempo. A lei que chegou em janeiro e que impede o uso não pedagógico de dispositivos eletrônicos, especialmente celular, na escola, precisa que as famílias tenham um posicionamento em casa também para ajudar suas crianças e adolescentes e os próprios adultos a lidarem melhor com a tecnologia. A tecnologia, as telas, o mundo digital tem que servir para nos ajudar, mas não podem ocupar o nosso mundo de maneira que a gente se torne dependente, viciado e até ter comportamentos inadequados por causa do impacto das telas, das redes sociais, das informações que chegam a nós por meio desse mundo. E esse livro, como a professora Érica disse, que é a Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, americano, da Universidade de Columbia, né, Columbia University. O subtítulo é Como a Infância Hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Nós já falamos sobre ele em outros episódios, mas, resumidamente, ele fala que está havendo um sequestro da infância, está gerando impactos e que coincide o maior uso de redes sociais por crianças e adolescentes com uma série de problemas físicos e mentais que passaram a acontecer com maior frequência entre crianças, adolescentes e jovens. E ele traz muitos dados, especialmente dos Estados Unidos, que demonstram esses transtornos, né? Nós estamos deixando esse livro como indicação, não ganhamos comissão por indicação de livro, o autor não sabe que a gente existe, né? Mas vocês vão ver aí nos slides que o próprio título, né? A geração ansiosa, é porque isso está mais presente no meio das nossas crianças, essa ansiedade, a síndrome de pânico, o burnout e vários outros transtornos. O autor traz muitos dados, como eu disse, de outros países. O que nós trouxemos aqui para vocês vão ver aí agora no slide, são alguns dados do Brasil.
né? Então, saiu aqui na Folha de São Paulo, em maio de 2024, né, dizendo, olha, registros de ansiedade entre crianças e jovens superam os de adultos pela primeira vez no Brasil. Então, o que é isso? São casos de ansiedade que estão sendo registrados, ou seja, chegou até o SUS e o SUS registrou. Nós sabemos que o SUS registra talvez não seja 1/10 do que está acontecendo, do não registrado. Então aqui é só formalmente registrado pelo SUS, o que reflete que pioram os indicadores de saúde mental dos jovens brasileiros, né? E aí vem trazendo alguns dados: incidência da ansiedade no SUS, pacientes atendidos pelo SUS para transtornos selecionados. Aí fala ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar, TDAH, né, que envolve também a hiperatividade, depressão e TOC. Né? TOC é também um outro transtorno que vocês devem conhecer alguém aí, por exemplo, quando a pessoa anda perto de você e fica olhando o chão para evitar pisar no mesmo lugar que você pisa, isso é TOC. Né? Quando a pessoa vê ali um negócio que está dobrado diferente, ela não se acalma enquanto não dobra aquilo do jeito dela. É né? o transtorno obsessivo compulsivo. Né? Quando os casos mais graves, a pessoa tem um problema de querer estar sempre com as mãos limpas no lugar mais higiênico possível, vai no banheiro, se é um banheiro público, usa a água o tempo todo, várias vezes, para limpar as mãos, e quando sai nem fecha a torneira, que não quer sujar a mão. Tudo isso é parte do toque, são algumas dicas para você ver se tem alguém com toque aí perto de você. Até tem muita gente que brinca hoje, é o meu toque, né? Todo mundo tem um pouco de toque, né? Mas aí vai falando, olha, que especialmente no pós-pandemia, os gráficos dão um salto absurdo, dos 10 aos 14 anos, dos 15 aos 19 anos, dos 20 anos ou mais. Então, o que está dizendo? Para cada uma dessas coisas registradas no SUS, especialmente no pós-pandemia, de 10 a 14 anos, de 15 a 19 anos, houve um crescimento muito maior. Todos nós, os adultos também aumentaram. Os adultos estão com mais transtornos também. Mas só que o da criança e do adolescente cresceu mais. E os gráficos apontam isso aqui. Outro que é muito pior, né? Taxa de suicídio no Brasil, né? Aumentou o número de suicídios, inclusive pessoas adultas. Mas, de novo, o crescimento foi maior em crianças e adolescentes. O que é altamente preocupante, porque o suicídio de pessoas tão jovens demonstra uma desesperança muito grande com a vida. E aí alguns autores dizem que os impactos que a pandemia trouxe, as notícias de morte, a própria questão da chamada crise climática que todos nós estamos vivendo, o calor quando vem é excessivo, o frio quando vem é excessivo, aumenta os desastres naturais. A gente começa a ouvir no Brasil questões que não existiam, como tufão, furacão, terremoto, enchentes de tamanho bíblico, né? Isso tudo só aumentando. Imagina o impacto disso na criança. A criança olha e fala assim, olha, o mundo vai acabar, e vai acabar antes de eu poder fazer alguma coisa. Eu estou sofrendo a herança de gente que errou antes de mim, que agora me levou para esse mundo que está acabando. Né? Isso gera muita desesperança também. E aí, de novo, o crescimento da taxa de suicídio muito maior, infelizmente, entre jovens e crianças. Lesões autoprovocadas registradas no SUS, né? De 10 a 14, 15 a 19. Nós, nas escolas, estamos vivendo uma crise muito séria de pessoas com lesões autoprovocadas, automutilação, e eu não sou psicólogo, mas pelo que eu ouço as pessoas da psicologia dizer, sempre que isso acontece, a criança está querendo chamar a atenção para uma situação que ela não está conseguindo resolver, porque ela às vezes não tem a atenção que ela gostaria em casa, né? E uma das escolas que eu conversei com uma diretora uma vez, ela teve que sair correndo, atrasou a nossa reunião, porque uma menina de 14 anos chegou num calor absurdo naquele dia, estava com a manga comprida, moletom, e aí de repente o sangue começou a aparecer no moletom.
A professora teve que atender, é lógico, tem que ter todo um procedimento para isso, tem que chamar os pais, os responsáveis. E aí, quando a mãe chegou, a menina primeiro falou assim: não chame a minha mãe, isso não importa para ela. Ela sendo atendida na enfermaria. E quando a mãe chegou, a mãe virou e falou assim: ah, isso aí é normal de adolescente, né, gente? Então, assim, você entende que pior que a menina tá a mãe. Vários outros casos que a gente pode contar a respeito. Mas o fato é que as lesões autoprovocadas estão aí crescendo, né? Então, são alguns dados brasileiros que o autor traz desse impacto dessa geração ansiosa e que você em casa precisa ficar muito atento. Muito atento, porque isso ninguém está imune. Você não pode falar: ah, eu frequento igreja, aqui em casa isso não acontece. Mentira! Se você precisa estabelecer um clima de diálogo, de fiscalização do uso das telas, e é fiscalização mesmo. As crianças, especialmente, o ideal é que até 6 anos de idade não tenham acesso às telas. Dos 6 aos 12 anos, no máximo 1 hora por dia, supervisionada por um adulto. Depois de adolescente, é legítimo você supervisionar, sim, o que o adolescente está olhando nas telas, porque são milhares, se não milhões de casos de pais, mães responsáveis que são surpreendidos que de repente a filha adolescente suicidou, porque de repente o filho adolescente fugiu de casa, porque de repente a filha apareceu grávida, porque se relacionou com um adulto que você não sabe de onde surgiu e veio pelas telas, veio pelas redes sociais, que se tornou um universo selvagem que precisa ser fiscalizado. E isso está gerando esses impactos que nós vimos aqui de uma geração ansiosa e que pede uma mudança da nossa relação uns com os outros e com as telas, e que nós estamos trazendo aqui para alertar vocês. Excelente. A gente falou algo nos outros programas, que tudo que a gente não movimenta, tudo que a gente não exercita, atrofia. Verdade. Tudo que a gente exercita demais, cresce, né? E eu percebo muito essa questão da ansiedade, que a ansiedade todo mundo tem, né, professor? Todo mundo. E a gente precisa da ansiedade, que a ansiedade é que nos faz levantar da cama todos os dias, de sair de casa, de querer fazer alguma coisa, de querer aprender. Isso é natural. Mas quando a gente traz um foco maior de necessidades, né? E a ansiedade, ela vai passando por crescimentos, começa a trazer um transtorno, depois um transtorno de ansiedade generalizada, depois cresce e chega um pânico. Só que muitas vezes a família não percebe essa crescente. Ah, é natural do adolescente ficar ansioso, né? Tá passando por tantas coisas, tantas mudanças. É verdade, mas tudo que passa para além do que é o natural, do que é o normal, precisa ter estar atento. E uma das coisas que eu percebo muito, e a gente falou um pouquinho aqui sobre isso, sobre o registro da ansiedade no Brasil, a necessidade que o adolescente, a criança, o adolescente hoje tem de validação. Eles precisam ser validados nos sentimentos dele. Então, não chama minha mãe não. Por quê? Porque ela já buscou a atenção dessa mãe. Essa mãe não validou os sentimentos daquela criança, né? E também a baixo limiar de enfrentamento da frustração. Eles adolescentes hoje, nossos jovens, nossas crianças, elas não dão conta de lidar com um não. E aí, mas o não para ela é algo assim... como que se eu não desistisse, mas não, eu não sou ninguém. Se está me dando um não, é porque eu não existo. Né? O que o senhor pensa sobre essa questão? Eu acho que o fato mais chocante, né, da percepção de que os nossos adolescentes, nossos jovens estão vivendo um período, né, de distanciamento da realidade, né? As expectativas com a vida, as expectativas com os relacionamentos, as expectativas com a vida profissional, né, as expectativas amorosas, né, elas são todas desconectadas do que é vida real. Né? Às vezes até a convivência dentro de casa, né, é diferente da convivência que nós proporcionamos ou que nos foi proporcionada pelos nossos pais. Né? A gente tinha um pé na realidade muito mais verdadeiro, muito mais constante. Você participava das atividades da casa, né? Você tinha suas tarefas, você tinha que cumprir. Né? Hoje a gente priva, né, vamos dizer assim, priva
porque, de fato, participar das tarefas de casa deveria ser rotina em todas as casas, né? Verdade. E a gente acha que está oferecendo conforto e, na verdade, nós estamos privando os nossos filhos de responsabilidades e de aprendizagens, né? Ah, só para citar uma questão que a gente percebe claramente, quando o adolescente, o jovem, ele tem o primeiro contato com a vida profissional, esse banho de realidade, quando ele bem administrado na hora certa ou na intensidade correta, ele é muito saudável. Ele é muito importante, porque traz a percepção de que a vida lá fora é diferente. Não é vamos dizer assim, essa vida fácil, né, de resultados fáceis, de prazer gratuito, né, que a mídia social oferece, que os games oferecem, né? Então, a convivência por tela, ela é mediada por um algoritmo ou por uma busca, né, de gratificação, de prazer, e que contamina, né, a percepção de vida, a percepção da realidade. Se a gente consegue se interpor nisso, né, e trazer para o filho ou para a família, de modo geral, né, um contato maior com a realidade, isso tende a ser confrontado de uma maneira mais eficiente, né? Então, eu acho que uma das saídas para a família hoje, para combater a ansiedade do adolescente ou dentro de casa, é trazer esse menino para a realidade, ou essa menina para a realidade, né? Quantas atividades físicas, por exemplo, essa criança ou esse adolescente pode realizar que trariam para ele mais prazer, né? Serotonina também, mas de um modo saudável, de um modo positivo, traria convivência, né? Traria novos elos de amizade, né? A convivência na igreja, né? O vínculo eclesiástico hoje ele está perdido para uma geração inteira que passou pela pandemia e não foi reconquistada. A igreja, através das mídias sociais, ela serviu bem aos adultos, mas aos adolescentes e às crianças foi um desastre, né? Então a gente precisa fazer esse meia-culpa também e buscar ações de resgate dessa geração. Né? Isso está sendo buscado nas nossas igrejas, será? Né? Vamos fazer essa crítica também e, por que não, postura, né? Para poder valorizar o trabalho com crianças das igrejas, valorizar o trabalho com adolescentes, porque retirá-los das telas, se for 2 ou 3 horas por semana que seja, né? Mas um ambiente agradável, um ambiente de cumplicidade, né, de amizade, de convívio, de espiritualidade verdadeira, né? Isso traz dimensões ricas, né, oportunas, que competem com sucesso à tela, né, com essas experiências mediadas por tela. Então, assim, é importante para a família entender que há caminhos, há buscas necessárias de serem feitas, de serem encontradas soluções para trazer uma contraposição ao que estimula a ansiedade. Essa velocidade de ser, né, de crescer, de passar pela vida, ela tem que ser combatida com o pé no chão, vamos dizer assim, com natureza, com vida social, né, e com convivência. Eu acho que esse talvez sejam antídotos viáveis para essa geração ansiosa. É verdade. Professor, estou pensando aqui também na questão de quanto mais cedo as crianças, a gente tem esses dados, né? Mas também existe um antídoto que eles têm colocado medicação para conter os sentimentos, né? Então, esses dias eu convivi com uma criança de 11 anos tomando ansiolítico. E eu percebo que a medicação ela vem tampar com a peneira, o sol com a peneira, né, para ali conter um comportamento, porém o problema, né, a causa raiz, né, professor, está muito além daquilo. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Será que é válido uma criança de 11 anos ser medicada com ansiolítico, com remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar
Quem está na escola hoje, nós estamos enfrentando um problema grave. E por isso que é importante o programa Batista Família aqui, que é nós temos que educar as famílias. Não basta hoje só educar os alunos, tem que educar as famílias ajudar as famílias a serem famílias, né? O professor Jean tocou em alguns pontos que você objeta, inclusive, de sugestões do livro, nós vamos falar mais à frente, mas antes ainda de entrar na medicação, eu queria chamar a atenção a algo do livro que fala da geração ansiosa, que é o impacto nas meninas é maior do que nos meninos. O problema de transtornos estão sendo mais verificados nas meninas do que nos meninos. Mais 50%, 60%, às vezes o dobro acontece em meninas do que nos meninos. Então, isso quando o professor Jean disse da importância desse diálogo, isso é fundamental. Os meninos, você falou, como é que os meninos estão chegando no ambiente de trabalho, como é que os meninos estão de pouca resiliência, né? Os meninos hoje, muitas vezes não sabem, estão vivendo mais solidão, não sabem como chegar em uma menina para dizer assim, puxa, eu quero namorar você. Eles não sabem, eles têm medo de se manifestar já prevendo uma decepção amorosa no processo. Uma ruptura na amizade. Uma ruptura na amizade. Está acontecendo muito. E está acontecendo. Só que esse menino está chegando aos 30, 35 anos de idade sem ter feito esse movimento. Sem ter aprendido a fazer esse movimento de exposição de que eu quero amar alguém e quero ser amado. Aí a epidemia de solidão está aumentando no mundo inteiro. Agora, quando você fala das meninas, é pior porque elas são cobradas o triplo, né? Porque a mulher, ela precisa trabalhar, ela precisa estudar, ela precisa ficar bonita e ela precisa ainda ser uma ótima dona de casa, uma ótima esposa, gente. Por isso que a mulher hoje tem a chamada jornada dupla, jornada tripla, né? Porque é muito exigido da mulher. E as meninas estão sentindo isso desde muito pequenas, né? Então é muito importante ter diálogo. Eu que tive o privilégio de ser pai de menina, tive que ter, e tenho muitas conversas com ela, entendeu? Assim, filha, olha, se a mulher não tem celulite, ela não é mulher, básico, é isso. Então, não adianta ficar querendo, não vou ter celulite, sabe? É mulher. Filha, você vai ter mais quadril, você vai ter menos seio, mais seio, você não vai ter o olho da cor que você queria, o seu cabelo vai ficar diferente, mas quem for te amar tem que te amar do jeito que você é, e não existe perfeição nisso. Não vamos buscar, tudo que você está vendo nas redes sociais é mentira. Essas pessoas vendendo essas imagens aí, é tudo com filtro. E agora os consultórios os consultórios de cirurgia plástica está aumentando o número de adolescentes fazendo cirurgia plástica. E quando chega para fazer a cirurgia plástica, leva uma imagem com filtro. Então tem um nome para isso, que é cirurgias plásticas para imitar os filtros do Instagram. Está aumentando. Né? E aí entra na questão da medicação. Hoje, o volume de crianças e adolescentes medicados nas escolas chegou num nível alarmante. E aí é medicação para tudo. Tem medicação para acordar, medicação para dormir, medicação para prestar atenção, medicação para acalmar. São 4, 5 remédios por dia, remédios pesados. Rivotril virou mato. Né, assim, coisas que antes, tarja preta, né? E eu me lembro de uma reunião de pais que eu fui no colégio da minha menina, e tinha uma colega dela que a classe inteira tinha reclamação de que a menina tinha um comportamento de loucura, de insanidade, que ninguém conseguia conviver com a menina. E um dia a minha esposa falou, mas a gente sabe que ela foi medicada por não sei quem, e ela toma 8 remédios por dia e 3 deles são tarja preta. Controladíssimos, a menina de 12 anos de idade na época. E aí eu estava nessa reunião de pais e quem estava na reunião de pais ao meu lado era a mãe dela. E a mãe não parava de falar um segundo e enlouquecidamente, e reclamando muito do colégio, que todo mundo amava o colégio. Que o colégio está fazendo muito mal para minha filha. Quando a gente foi ver, ela já tinha todo ano praticamente trocava a menina de colégio, porque não dava certo em colégio nenhum. E aí a mãe abriu uma bolsa assim, a mãe tinha uns 15 remédios, que ela tomou uns 3 na minha frente durante a reunião dos pais. Então, são as famílias que precisam ser educadas. Antes de dar
um remédio para o seu filho ou para sua filha, tente levá-lo no sábado para passar uma manhã com você no Parque do Mangabeiras ou em algum lugar de natureza, gastando um tempo junto. Faça um piquenique. Gaste um tempo de boa qualidade, em família, de preferência em um ambiente mais ligado à natureza. Você sabe que lá em São Paulo, onde eu morei, tem uma fazendinha lá perto de Itapecerica da Serra, que cobra uma diária por pessoa de R$ 250 para você levar o seu filho, sabe para quê? Para conhecer o que é galinha, conhecer o que é cavalo, conhecer o que é bezerro, andar descalço na grama e tomar banho de mangueira e de balde. Graças a Deus, em Minas a gente tem menos necessidade disso. E você acha o quê? Eu tive que levar minha filha nessa fazenda. Tava cheio. Tava cheio, porque lá não tem essa cultura de sítio que em Minas tem, porque lá em São Paulo, quando tem casa de campo, não é sítio igual a gente, é casa de campo que não tem galinha, não tem boi, entendeu? Então, não, aí o pessoal tá lotado essa fazenda. Então, já aproveita que se você estiver próximo a um lugar de natureza, antes de dar remédio para o seu filho, antes de aceitar o que o psiquiatra, o médico vai dizer, e às vezes em diagnósticos muito apressados, né, que é muito comum hoje, gaste um tempo com seus filhos em um lugar separado e que ele sinta que aquele tempo é dele, que você está ali à disposição dele, à disposição dela. E outra coisa, seu filho tem mais de 10 anos, fale menos e ouça mais. Uau. Fale menos e ouça mais. Seu filho já ouviu tudo que ele podia ouvir, que você podia falar para ele já ouviu nesses 10 anos. A partir dos 10, você não precisa falar mais nada praticamente, só se ele pedir. Porque ele já entendeu tudo que você queria falar para ele. Agora ouça. Peraí, o que está acontecendo? Ai, pai, estou sofrendo isso, está acontecendo aquilo, fulano brigou comigo, ciclano. Ouça. E se ele pedir a sua opinião, você vai, dentro do ouvir, falar. E fala pouco. Deixa a criança falar. Estou falando muito agora e estou fazendo o oposto. Mas que bom que a gente pode conversar sobre isso. Querida família, nós estamos aqui nesse movimento para chegar até a sua casa, dizendo para vocês que há tempo para tudo. E esse é um tempo que, se a gente está conversando aqui, se esse programa chegou até você, é porque o Deus, eu creio que tudo faz cooperar para o bem daqueles que amam ao Deus. E esse programa chegou até você falando sobre isso, é porque certamente faz sentido para você. E se você chegou numa situação onde tem uma criança que está sendo medicada, uma criança que está vivendo tanto nas telas e fugindo um pouco da realidade, esse é o tempo. Há tempo para todas as coisas, esse é o tempo para que você possa chegar ao seu coração, fazer sentido e fazer mudança na sua casa. Nós falamos aqui sobre tantas coisas práticas, né, que você possa colocar em prática na sua vida. E aí, novamente, o exemplo, né, comece por você. Não com culpa, nem com ansiedade, mas com responsabilidade. O que é que eu posso fazer para mudar essa realidade na minha casa? E é isso que nós estamos aqui. E nós estamos batalhando aqui porque nós acreditamos que a família estruturada, saudável, emocionalmente, vai dar muitos frutos e os frutos de alegria. Que Deus abençoe você.